Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura da carta aos Hebreus, nosso 17º encontro. Carta aos Hebreus, o capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 25. É a segunda parte de reflexão do capítulo 7. Vamos primeiro ouvir o texto que nós vamos refletir hoje. Capítulo 7, versículo de 11 a 25. Jesus sacerdote à maneira de Melquisedeque. A perfeição não chegou com os sacerdotes de Levi, embora se baseasse neles a lei dada ao povo judaico. Caso contrário, que necessidade havia de se apresentar outro sacerdote? E por que se diz que ele seria sacerdote segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, em vez de dizer segundo a ordem do sacerdócio de Arão? Portanto, existe mudança de sacerdócio. E isso supõe que também haja mudança de lei. Ora, a pessoa da qual se dizem essas coisas é de uma tribo diferente da qual nenhum membro jamais esteve a serviço do altar. De fato, sabe-se que nosso Senhor é descendente da tribo de Judá, da qual Moisés não diz nada ao falar de sacerdotes. Isso fica ainda mais claro no momento que surge a semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente, que não se tornou sacerdote por causa de uma filiação humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. De fato, a Escritura testemunha sobre ele. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim fica abolida a lei anterior, por ser fraca e inútil. De fato, a lei não levou nada à perfeição. Por outro lado, introduziu-se uma esperança melhor, graças à qual nos aproximamos de Deus. Além disso, isso não aconteceu sem juramento. Os outros se tornaram sacerdotes sem juramento. Jesus, porém, recebeu um juramento de Deus que lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por essa razão, Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Ainda mais, os filhos de Levi se tornaram sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer no cargo. Jesus, porém, não deixará de ser sacerdote, porque permanece vivo para sempre. Por essa razão, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que se dirigem a Deus por meio dele. De fato, Jesus está sempre vivo para interceder em favor deles. Vamos então, passo a passo, entendermos o que o autor da carta aos Hebreus nos quer falar nessa pequena passagem
que acabamos de escutar. No versículo 11, ele afirma: a perfeição não chegou com os sacerdotes filhos de Levi, embora se baseasse neles a lei dada ao povo judaico. Caso contrário, que necessidade haveria de se apresentar outro sacerdote? E por que se diz que ele seria sacerdote segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, em vez de dizer segundo a ordem do sacerdócio de Arão? Os sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes filhos de Levi, eles não atingiram a perfeição. Neles, isto é, os levitas, os sacerdotes do Antigo Testamento tinham como base a lei, que foi dada a todo o povo judeu. O sacerdócio do Antigo Testamento ficou ultrapassado pelo sacerdócio de Cristo. Esse sacerdócio de Cristo que é segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, para sempre. Mas também fica ultrapassado o próprio regime da lei, da Torá, que fundamenta o sacerdócio do Antigo Testamento. O sacerdócio de Cristo, Jesus, ele não tem como fundamento a descendência de Levi. Jesus não descende da família de Levi, mas no próprio juramento de Deus. É Deus quem jura e garante o sacerdócio de Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus retoma o sacerdócio eterno, mediador, definitivo, entre Deus e os seres humanos, lá no mistério da cruz, onde ele vai realizar a mediação, rompendo aquilo que nos separava do Pai de Deus. Devemos olhar a questão a partir da visão, do autor. O sacerdócio de Jesus não está no contexto histórico do povo de Israel. Segundo a tradição hebraica, só poderia se tornar sumo sacerdote aquele que fosse de origem levítica, isto é, filho de Levi. Jesus se torna sumo sacerdote numa nova ordem, pela cruz, pela ressurreição, um sacerdócio eterno, com uma ordem diferente daquela de Levi. Jesus se constitui o sumo sacerdócio. Ele foi levado à perfeição na cruz. Versículo 12. Portanto, existe mudança de sacerdócio. Isso supõe que também haja mudança da lei. A mudança do sacerdócio do Antigo Testamento para o sacerdócio do Novo Testamento exige, então, uma mudança da lei. A lei, a aliança do Antigo Testamento, a antiga aliança, que fundamentava o sacerdócio do Antigo Testamento, é uma. A lei da nova aliança, do Novo Testamento, é esse que fundamenta o sacerdócio de Cristo Jesus, um sacerdócio eterno e perfeito, realizado pela sua morte e pela sua ressurreição. Versículo 13. Ora, a pessoa da qual se dizem essas coisas é de uma tribo diferente, da qual nenhum membro jamais esteve a serviço do altar. Jesus era da tribo de Judá. Da tribo de Judá não existiu nenhum sumo sacerdote. O sacerdócio não está na tribo de Judá.
A pessoa se refere a Jesus. Era da tribo de Judá. E na lei antiga não existe alguém desta tribo que tinha sido uma vez sacerdote. Só eram sacerdotes aqueles que pertenciam à tribo de Levi. Jesus não pertence à tribo de Levi e, por isso, seu sacerdócio não está ligado a Levi. Jesus era da família de Judá. Tudo eu já havia falado antes. Versículo 14. De fato, sabe-se que nosso Senhor é descendente da tribo de Judá, da qual Moisés não diz nada ao falar de sacerdotes. Nosso Senhor pertence a uma família, a uma tribo, e todos aqueles que estão ligados à tribo de Judá formam uma única família, a família cujo pai, o patriarca, é Judá. Ora, esta família não tinha direito ao sumo sacerdócio. Versículo 15. Isto fica ainda mais claro no momento que surge a semelhança de Melquisedeque, um sacerdócio diferente. Jesus possui um sacerdócio diferente e não é o sacerdócio da lei. O sacerdócio de Jesus é a semelhança de Melquisedeque. Versículo 16. Que não se tornou sacerdote por causa de uma filiação humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Jesus não é filho de Levi. Todos se uniam a um pai comum. Naquela época não existia família nuclear, pai, mãe, filho. A família nuclear, como nós temos hoje, foi uma criação da Revolução Francesa. Antigamente, a família estava ligada a uma realidade tribal, a uma origem comum. O sacerdócio de Cristo, pela sua morte na cruz e ressurreição, foi instituído pelo poder de uma vida eterna indestrutível. A tribo de Levi é destrutível, porque mortal. O sacerdote, ao morrer, deixa de ser sacerdote. Versículo 17. De fato, a Escritura testemunha sobre ele. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Aqui nós vemos uma citação do Salmo 110, lá no versículo 4. É um salmo messiânico. Vem atribuído de forma profética a Jesus Cristo. Versículo 18. Assim fica abolida a lei anterior, por ser fraca e inútil, com a instauração do novo sacerdócio de Cristo, da nova lei, nova aliança. A antiga lei se tornou então inútil. Versículo 19. De fato, a lei não levou nada à perfeição. Por outro lado, introduziu-se uma esperança melhor, graças à qual nos aproximamos de Deus. A lei do Antigo Testamento não levou nada à perfeição. Então, nem o sacerdócio da antiga lei. Em Cristo, na nova aliança do Novo Testamento, introduziu-se uma esperança melhor, porque é uma esperança eterna. E em Cristo na cruz, ele que venceu a inimizade com o Pai, nos fez aproximar do próprio Pai, do próprio Deus. Versículo 20. Além do mais, isso não aconteceu sem juramento. Os outros se tornaram sacerdotes sem juramento.
O sacerdócio do Antigo Testamento não tinha juramento. Você herdava por nascimento. Você nascia da tribo de Levi, então você pertencia à família sacerdotal. Versículo 21. Jesus, porém, recebeu um juramento de Deus que lhe disse: o Senhor jurou, não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. O sacerdócio de Jesus é instituído por um juramento divino, de Deus Pai. É Deus quem jura. O juramento divino é eterno, é fiel, não volta atrás e confirma o sacerdócio de Cristo, um sacerdócio para sempre. Versículo 22. Por essa razão, Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Preste atenção. Jesus é a garantia de uma aliança melhor, em comparação àquela antiga. Pelo fato da garantia do juramento divino, Jesus então é a garantia da nova aliança. Essa nova aliança é melhor. Versículo 23. Ainda mais os filhos de Levi se tornaram sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer no cargo. A função dos sacerdotes do Antigo Testamento cessava com a morte. E com isto, muitos eram sumos sacerdotes com direito de nascença. Versículo 24. Jesus, porém, não deixará de ser sacerdote, porque permanece vivo para sempre. Então, Jesus se torna sumo sacerdote na cruz e ressurreição. A vida do ressuscitado é eterna, para sempre. Não se renova, nem termina com a morte, como acontecia no sacerdócio do Antigo Testamento. Versículo 25. Por essa razão, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que dirigem a Deus por meio dele. De fato, Jesus está sempre vivo para interceder em favor deles. Jesus, como sumo sacerdote, é capaz de salvar definitivamente para todos sempre. A salvação eterna. Aqueles que dirigem ao Pai por mediação dele, isto é, Jesus Cristo. A salvação de Jesus como sumo sacerdote é definitiva, única e irrepetível. Esse Jesus que amamos e servimos com toda a nossa vida. Então, assim nós vemos a distinção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre a lei antiga e a nova lei. Entre o sacerdócio dos filhos de Levi e o sacerdócio de Cristo. Entre a herança dos filhos de Levi, que são muitos, e a única herança que vem do sacerdócio de Jesus Cristo, que instaura a nova aliança, um sacerdócio definitivo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.